Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e está é Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje: Correntes. O bar do Hotel Grand Montana exalava sofisticação e discrição, um lugar onde se podia saborear uma bebida sem ser incomodado pelas autoridades. A luz amarelada refletia nas garrafas de cristal alinhadas atrás do balcão, enquanto o aroma sutil de charutos misturava-se ao cheiro de uísque envelhecido. Evelyn Blackthorne estava recostada no balcão de madeira escura, um copo de bourbon em mãos. A lã grossa de seu casaco cinza protegia-a do frio que parecia vir com as sombras de sua presença. Ela era o tipo de mulher que fazia o ambiente mudar só de entrar. Olhares furtivos se voltavam para ela, mas Evelyn não se importava. Seu foco estava no líquido âmbar à sua frente, e talvez nos próprios pensamentos. Que surpresa encontrar você aqui, Evelyn. A voz feminina, aveludada, cortou o ar com a precisão de uma lâmina. Evelyn suspirou antes de virar o rosto, já reconhecendo o tom falsamente doce. Beatrice Hargrove, Marquesa de Weybridge, estava parada perto da entrada, com um sorriso controlado e uma presença igualmente arrebatadora. Vestida em um vestido preto de cetim que brilhava sob a luz do bar, ela parecia uma sombra elegante trazida pela noite. Beatrice. Evelyn girou o copo em mãos, os olhos verdes avaliando a recém-chegada. Me diga, você sempre escolhe o pior momento para aparecer ou é algum dom natural? Beatrice se aproximou, ignorando o sarcasmo. Ela parou ao lado de Evelyn e fez sinal para o barman, que prontamente começou a preparar um martini. Evelyn, você deveria saber que não existem maus momentos para mim. Só momentos que eu transformo em oportunidades. Evelyn riu, um riso curto, seco, e virou um gole do bourbon. Oportunidades, é? E o que você quer desta vez, Beatrice? Se veio reclamar da sua mesa no leilão de gado na semana passada, pode poupar seu fôlego. Beatrice pegou o martini que o barman serviu e tomou um pequeno gole antes de responder, os lábios tingidos de vermelho deixando uma marca sutil na borda da taça. Estou aqui para falar de algo bem mais interessante do que mesas de leilão, Evelyn. Estou aqui para falar sobre o futuro. Evelyn ergueu uma sobrancelha, intrigada, mas mantendo a fachada de desdém. O futuro? Isso soa pretensioso até para você. Beatrice sorriu. Minha filha, Vitória. Você deve lembrar dela. Ela pausou, observando Evelyn com cuidado. E seu irmão, Oliver? Não seria perfeito se nossas famílias se unissem? Evelyn ficou em silêncio por um momento, apenas encarando Beatrice como quem tenta decidir se ela estava falando sério ou se aquilo era algum tipo de piada elaborada. Você acha que Oliver, com 28 anos e o ego do tamanho do Texas, vai se interessar por uma garota de 18 que, com todo o respeito, ainda está aprendendo a andar sozinha? Evelyn finalmente respondeu, o tom cortante. Beatrice não se abalou. Vitória é uma jovem brilhante. Com a orientação certa, ela pode ser uma dama perfeita para um homem como Oliver. Beatrice inclinou a cabeça, o sorriso se tornando um pouco mais afiado. E, convenhamos, Evelyn, não é como se a sua família pudesse ignorar o valor de um casamento bem planejado. Ah, entendi. Evelyn inclinou-se para a frente, apoiando o cotovelo no balcão e olhando para Beatrice com uma mistura de sarcasmo e diversão. Você não está oferecendo sua filha para Oliver. Está oferecendo um acordo. Minha família ganha. O quê? Sua lealdade? Seu dinheiro? E a sua ganha estabilidade. Poder. Beatrice deu de ombros com uma graça casual. Você pode fingir o quanto quiser, Evelyn, mas sabe tão bem quanto eu que o poder real não é isolado. É construído em alianças. Evelyn virou o restante do bourbon de uma só vez e colocou o copo sobre o balcão com força suficiente para atrair a atenção de alguns clientes. Ouça bem, Beatrice. Minha família não precisa de uma menina mimada para garantir estabilidade. E Oliver não precisa de uma corrente no pescoço. Ele está muito bem onde está, livre e perigoso, exatamente como gosta. Beatrice se inclinou para mais perto, a voz baixa, mas carregada de firmeza. Livre e perigoso?
Isso só dura até alguém mais esperto aparecer. E você sabe, Evelyn, eu sempre fui a mulher mais esperta na sala. Evelyn sorriu, mas era um sorriso frio, vazio. Talvez seja. Mas saiba disso, se você acha que vai usar meu irmão para alguma jogada sua, vai acabar como todas as outras pessoas que tentaram cruzar o caminho dos Blacktor. Beatrice segurou o olhar de Evelyn por alguns segundos antes de se levantar, ajeitando o vestido com elegância. Foi um prazer conversar com você, Evelyn. Sempre tão direta. Ela deu um último gole no martini e colocou a taça no balcão. Nos veremos em breve. Evelyn a observou sair, os olhos brilhando com algo entre raiva e determinação. Assim que a porta do bar se fechou atrás de Beatrice, Evelyn pediu outro bourbon, já sabendo que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. A noite em Montana era cortada pelo vento gelado, e o estacionamento do Grand Montana, normalmente silencioso, estava envolto em sombras que dançavam sob as luzes trêmulas dos postes. Beatrice, ainda com o martini na mente e o gosto do confronto com Evelyn nos lábios, decidiu passar pelos fundos do hotel antes de retornar para sua carruagem. Ela estava ajeitando as luvas de couro, os saltos batendo ritmicamente contra o chão de cascalho, quando algo chamou sua atenção. O som abafado de risadas e murmúrios vinha de perto, ecoando pelo ar frio. Beatrice franziu a testa. Curiosa e desconfiada, seguiu o som até uma das laterais mais escuras do estacionamento. Foi então que ela viu. Entre dois carros estacionados, parcialmente escondidos pela escuridão, estava sua filha, Vitória. Os braços finos e delicados da jovem estavam em volta de um homem, um garçom, pelo uniforme. Ele estava curvado sobre ela, as mãos apoiadas na cintura da garota, enquanto Vitória ria baixinho, a voz cheia de uma provocação juvenil e atrevida. Beatrice parou onde estava, os olhos se estreitando como um falcão que avista sua presa. Ela ficou ali por alguns segundos, observando o homem inclinar-se mais para perto, o rosto quase colado ao de Vitória. Finalmente, ela avançou. Vitória Hargrove. A voz de Beatrice cortou o ar como um chicote, fazendo os dois se separarem tão rápido que o garçom tropeçou e quase caiu. Vitória arregalou os olhos, o rosto ruborizado tanto pelo frio quanto pela vergonha, mas em questão de segundos sua expressão mudou para algo mais desafiador. Mãe! Vitória exclamou, tentando parecer ofendida, mas a insegurança era evidente em sua voz. Não ouse usar esse tom comigo. Beatrice se aproximou, os olhos faiscando. Ela olhou para o garçom, que parecia estar congelado no lugar, como um coelho diante de um predador. Você! Saia daqui! Agora! Senhora! Agora! O garçom não esperou para ouvir mais. Ele tropeçou mais uma vez antes de desaparecer pela lateral do hotel, deixando Vitória sozinha diante da fúria controlada da mãe. Você enlouqueceu? Beatrice sibilou, cruzando os braços. Se eu tivesse chegado 2 minutos depois, teria encontrado vocês no banco de trás de um carro. Vitória ergueu o queixo, tentando aparentar coragem. E daí? Pelo menos ele é mais interessante do que todos os homens velhos e chatos que você vive tentando empurrar para mim. Interessante? Beatrice deu uma risada seca, repleta de sarcasmo. Garçom? É isso que você chama de interessante? Um homem que não tem nem onde cair morto? Você é uma Hargrove, Vitória, e não se esqueça disso. Talvez eu não queira ser uma Hargrove. Vitória rebateu, a voz tremendo. Talvez eu queira ser só eu. Beatrice deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que sua presença fosse quase sufocante. Escute bem, querida. Você nasceu para isso. Para ser alguém que as pessoas respeitam, temem, invejam. Não para brincar de romance barato com um garçom qualquer. Vitória engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo na mãe. E por que eu deveria me importar com o que as pessoas pensam? Você acha que isso vai me fazer feliz? Beatrice inclinou a cabeça, um sorriso frio curvando seus lábios. Felicidade é um luxo que você não pode se dar ao trabalho de perseguir. Seu dever é ser útil. E, neste momento, isso significa fazer o que é melhor para esta família. Como se casar com Oliver Blacktor? Vitória cuspiu as palavras, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. É isso que você quer, não é? Me vender como uma mercadoria. Beatrice não piscou, nem tentou negar. Você prefere o quê? Uma vida como a do garçom? Passar o resto dos seus dias servindo os outros, sem ter controle sobre nada?
Eu estou te oferecendo poder, Vitória. Estou te oferecendo o mundo. Vitória balançou a cabeça, dando um passo para trás, mas a determinação de Beatrice era inabalável. O mundo? Vitória riu, mas era uma risada amarga, carregada de ressentimento. Não, mãe. Você não quer me dar o mundo. Você quer me usar para conquistar mais dele. Beatrice endireitou a postura, olhando para a filha com a mesma intensidade gélida que usava para derrotar adversários em negociações. E se for isso? Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você pode me odiar o quanto quiser, mas no final, vai me agradecer. Porque quando tudo isso acabar, você estará no topo. E lá em cima, Vitória, o ódio de uma filha pesa menos do que o respeito do mundo inteiro. Vitória ficou em silêncio, os punhos cerrados ao lado do corpo. As lágrimas finalmente escaparam, mas ela se virou antes que a mãe pudesse vê-las. Você acha que isso é respeito, mãe? Ela murmurou antes de começar a andar na direção oposta. Não. Isso é medo. E eu não quero viver assim. Beatrice ficou parada, assistindo a filha se afastar. Por um breve momento, algo brilhou em seus olhos. Dúvida, talvez até arrependimento. Mas, como sempre, ela o reprimiu. Então você ainda tem muito o que aprender. Beatrice sussurrou para si mesma, antes de ajeitar o casaco e caminhar de volta para o hotel, cada passo ecoando como o som de uma vitória amarga. O sol da tarde iluminava o vasto rancho Blacktor, onde o vento trazia o cheiro de feno e couro curtido. Jacob Blacktor, um homem cuja presença carregava o peso de décadas de liderança, estava encostado em uma pilha de fardos de feno no celeiro principal. Seu chapéu de aba larga lançava uma sombra sobre seus olhos cansados, mas atentos. Ao seu lado, Calum Graves, o capataz do rancho, amarrava a sela em um cavalo com a habilidade precisa de alguém que fazia isso desde que aprenderá a andar. Calum era um homem de poucas palavras, mas sua lealdade e eficiência falavam por ele. A barba curta e o olhar duro faziam dele o tipo de homem que você pensaria duas vezes antes de provocar. Você acha que conseguimos levar o rebanho até o pasto sul antes da próxima tempestade? Jacob perguntou, a voz baixa, mas cheia de autoridade. Calum apertou o cinto da sela e deu um passo para trás para avaliar o cavalo antes de responder. Se não tivermos nenhum imprevisto, sim. Mas aquela cerca no vale precisa de reparos. Os lobos têm rondado por lá. Jacob assentiu lentamente, passando a mão pelo queixo enquanto ponderava. Não podemos perder mais cabeças este mês. Se os lobos voltarem, resolva isso. Calum encontrou o olhar de Jacob e deu um breve aceno. Entre eles, as palavras eram poucas, mas a mensagem sempre clara. Antes que a conversa pudesse continuar, o som de passos rápidos no chão de terra interrompeu o silêncio. Jacob ergueu os olhos e viu Nicholas entrando no celeiro. Ele vestia um casaco pesado e carregava sua inseparável maleta de couro, um símbolo de sua profissão como veterinário. O contraste entre Nicholas e os outros homens do rancho era evidente. Enquanto Calum e Jacob carregavam a aspereza do campo, Nicholas parecia mais polido, mais refinado, embora ainda marcado pelas dificuldades da vida rural. Pai. Nicholas parou a alguns passos de distância, a palavra saindo hesitante, como se não soubesse se seria bem-vinda. Jacob o observou por um momento, sem dizer nada, seus olhos examinando o jovem que ele chamava de filho, mas nunca sem uma sombra de conflito. O que foi? Jacob finalmente perguntou, o tom seco. Vim para ver como estão os cavalos depois da última tempestade. Calum mencionou que um deles parecia mancar. Nicholas manteve a voz calma, profissional, tentando evitar qualquer indício de tensão. Calum olhou brevemente para Jacob, mas voltou ao seu trabalho sem se envolver. Ele sabia que as conversas entre Jacob e Nicholas eram como andar em gelo fino, sempre prestes a quebrar. O cavalo está no estábulo dos fundos. Mas eu não pedi que você viesse. Jacob cruzou os braços, o olhar fixo em Nicholas. Nicholas respirou fundo, claramente esperando essa resposta. Não precisa pedir, pai. É meu trabalho. Jacob estreitou os olhos, inclinando-se ligeiramente para a frente. Seu trabalho é cuidar dos animais, sim. Mas não esqueça que quem mantém esse rancho de pé sou eu. E a última coisa que preciso é você aparecer aqui sem aviso e fingir que tem algo para provar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nicholas desviou o olhar por um momento antes de responder, a mandíbula tensa. Não estou aqui para provar nada. Só estou tentando ajudar. Jacob deu um meio sorriso,
mas era um sorriso sem humor. Ajudar? Você escolheu uma profissão que o mantém longe daqui a maior parte do tempo. Um veterinário. Ele cuspiu a palavra como se fosse amargamente irônica. E agora quer me convencer de que isso é ajudar? Calum, ainda no fundo, parou o que estava fazendo, mas não se mexeu. Seu olhar discreto observava a tensão crescer, pronto para intervir se necessário, mas preferindo não entrar no fogo cruzado. Você sempre faz isso. Nicholas finalmente disse, a voz carregada de frustração. Sempre me lembra que não sou como os outros. Não como Evelyn, não como Oliver. Como se eu precisasse ser. Jacob se aproximou, a distância entre eles diminuindo. Não é sobre ser como eles, Nicholas. É sobre entender de onde você veio. Sobre saber o que é necessário para manter tudo isso. Ele gesticulou ao redor, indicando o rancho, a terra, o legado. Você pode ter estudado em uma universidade, aprendido coisas que nenhum de nós sabe. Mas isso aqui? Ele apontou para o chão. Isso é o que sustenta tudo. Não sua maleta ou seus livros. Nicholas apertou os lábios, os olhos queimando com algo entre raiva e dor. E você acha que eu não sei disso? Que eu não sinto o peso disso todos os dias? Jacob ficou em silêncio por um momento antes de virar de costas para Nicholas, como se a conversa tivesse acabado. O cavalo está no estábulo dos fundos. Cuide dele. E depois volte para onde quer que precise estar. Nicholas abriu a boca para responder, mas Calum finalmente interveio, sua voz firme e calma. Nick, o cavalo é o tomal. Manqueira na pata traseira esquerda. Se precisar de ajuda, estarei no pasto. O tom de Calum, mais conciliador, pareceu dissipar parte da tensão. Nicholas assentiu brevemente, pegou sua maleta e saiu em direção aos fundos sem olhar para Jacob. Assim que Nicholas desapareceu de vista, Jacob suspirou, retirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele é um bom homem, chefe. Calum falou após alguns segundos de silêncio. Jacob olhou para o capataz, o rosto sério, mas menos tenso. Eu sei. Mas ser um bom homem não é o suficiente para carregar o peso desse rancho. Calum apenas assentiu, voltando ao seu trabalho. Ambos sabiam que aquela era uma batalha antiga, e nenhuma conversa no mundo poderia resolvê-la de uma vez. O sol começava a se pôr, lançando tons dourados sobre o vasto rancho Blacktor. O silêncio confortável entre os dois era interrompido apenas pelo som dos cascos contra o chão de terra e o ranger de uma sela sendo ajustada. Então, o Oliver está de volta. Calum comentou, enquanto apertava as tiras de couro da sela. Ouvi dizer que andou caçando leões nas colinas, sozinho. Jacob soltou um suspiro curto, balançando a cabeça. É claro que está. Ele nunca soube ficar quieto. Parece que quanto maior o perigo, mais animado ele fica. Calum riu levemente, mas logo ficou sério. Também ouvi rumores. Dizem que ele foi até as terras dos índios. Jacob parou o que estava fazendo, o olhar endurecendo. Por quê? Calum hesitou por um momento antes de responder. Vingança, pelo James. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelos sons distantes do rancho. Jacob cerrou os punhos, um misto de raiva e preocupação passando por seu rosto. Esse garoto não entende que vingança só traz mais problemas. Ele já tem sangue o suficiente nas mãos. Antes que Calum pudesse responder, passos firmes ecoaram pelo celeiro. A figura elegante de Esther Blacktor surgiu na entrada, sua postura altiva e sua presença inconfundível. Ela usava um vestido de lã fino e botas de couro, perfeitas para alguém que transitava entre o luxo e a dureza do campo. Jacob. Calum. Sua voz carregava uma firmeza que fazia qualquer um prestar atenção. Esther. Jacob inclinou levemente a cabeça para sua esposa, um gesto sutil de respeito. Esther caminhou até eles, seus olhos claros avaliando os dois homens. Ela parou ao lado de Jacob, cruzando os braços. Eu estava vindo te procurar. Temos coisas para discutir. Jacob ergueu uma sobrancelha, mas manteve o tom direto. Diga o que houve. Esther respirou fundo, claramente carregando mais do que apenas uma questão trivial. Oliver. Ele foi até as terras dos índios. Parece que brigou com um deles. A tensão já não era boa antes, mas agora está pior. Jacob franziu o senho, os músculos da mandíbula se contraindo. O Calum acabou de me contar. Esse garoto está se metendo em problemas que não pode resolver sozinho. Não é só ele.
Esther olhou para o marido com firmeza. Evelyn está afogando as mágoas no Bourbon no Grand Montana. E Sarah? A voz de Esther suavizou. Sarah está sentindo muito a falta do pai. Ela está mais triste do que deixa transparecer. Jacob desviou o olhar, a menção de Sarah mexendo com ele. Ela é forte. Vai superar. Esther balançou a cabeça, descrente. É forte, sim, mas ela ainda é só uma criança, Jacob. Não faz muito tempo desde que James foi enterrado. Você precisa estar mais presente para ela. Callum, quieto até então, decidiu intervir. Sarah é a última pessoa que merece carregar mais peso do que já tem, chefe. Jacob olhou para Callum, assentindo brevemente antes de voltar sua atenção para Esther. O que mais? Não parece que você terminou. Esther hesitou por um momento, escolhendo as palavras. Beatrice Hargrove apareceu hoje de manhã. Veio falar sobre um possível casamento entre Oliver e Vitória. Jacob soltou uma risada curta, seca, sem qualquer humor. É claro que veio. Beatrice nunca perde uma oportunidade de tentar nos manipular. Esther ergueu uma sobrancelha, encarando o marido. Talvez seja mais do que isso desta vez. A união fortaleceria a posição dela, mas também poderia trazer problemas para nós. Vitória é jovem e mal preparada, e você sabe que Oliver não aceitaria isso. Não vamos dar a Beatrice o que ela quer. Jacob respondeu, firme. Concordo. Mas há algo mais. Esther deu um passo mais perto, baixando o tom da voz. Silas. O nome pareceu gelar o ar no celeiro. Callum ergueu os olhos imediatamente, sua expressão endurecendo. O que ele está aprontando agora? Jacob perguntou, o tom grave. Ele está agindo devagar, mas com intenção. Traficando armas, drogas, construindo alianças com gente perigosa. Parece que está ganhando território. Esther pausou, deixando o peso da informação se instalar. Ele quer destruir você, Jacob. E está jogando o jogo longo para fazer isso. Jacob respirou fundo, passando a mão pelo chapéu. Ele já tirou terras e gado de mim antes. Não vou deixar isso acontecer de novo. Esther colocou a mão no braço de Jacob, os olhos buscando os dele. Não se trata apenas das terras, Jacob. Ele está mirando na nossa família. Callum apertou os punhos, o rosto sombrio. O que quer que você precise, chefe, estou pronto. Jacob olhou para sua esposa, depois para Callum, e finalmente para o horizonte, onde o céu começava a escurecer. Vamos proteger o que é nosso. Cada um deles, cada pedaço disso aqui. Custe o que custar. Esther assentiu, silenciosa, mas determinada. E, enquanto o silêncio voltava a preencher o celeiro, todos sabiam que tempos difíceis estavam por vir. O céu da tarde estava tingido de tons de laranja e púrpura quando Oliver desmontou de seu cavalo, coberto de poeira e suor depois de um dia longo nas colinas. Ele passou a mão pelo pescoço do animal, sussurrando algo baixo antes de amarrá-lo ao poste. Quando ergueu o olhar, viu Sarah sentada no pequeno banco de madeira ao lado do estábulo. Ela estava encolhida, com os braços ao redor dos joelhos, o rosto voltado para o chão. O vestido azul claro dela estava um pouco amassado, e seus longos cabelos castanhos caíam em desordem ao redor do rosto. Oliver parou por um momento, observando a menina. Com 10 anos, Sarah era o retrato da inocência misturada com a dor que ninguém naquela idade deveria carregar. Ele limpou a garganta, um jeito de anunciar sua presença sem assustá-la. Ei, garotinha, o que você está fazendo aqui sozinha? Sarah levantou os olhos lentamente, e Oliver viu que eles estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Ela tentou forçar um sorriso, mas falhou miseravelmente. Só, pensando. Oliver se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco, o peso dele fazendo a madeira render levemente. Ele tirou o chapéu, deixando os cabelos castanhos bagunçados à mostra, e o colocou no colo. Pensando no quê? Sarah deu de ombros, desviando o olhar para as montanhas à distância. No papai. Oliver engoliu em seco. Ele não era bom com palavras, especialmente quando se tratava de emoções, mas Sarah era diferente. Era impossível ignorar o peso que ela carregava, mesmo sem saber como lidar com isso. Eu também penso nele, sabe? Oliver disse, a voz mais baixa, quase hesitante. Ela o olhou de relance, como se não esperasse essa confissão. Você pensa? Claro que sim. Ele respondeu, firme. James era mais que meu irmão.
Era como uma bússola para mim. Um homem que sempre sabia o que fazer, mesmo quando ninguém mais sabia. Sarah abaixou o olhar de novo, e por um momento Oliver pensou que ela não fosse responder. Mas então, ela murmurou: "Eu sinto falta dele." Oliver sentiu um aperto no peito, a dor na voz dela refletindo a que ele mesmo tentava esconder. Ele estendeu o braço e bagunçou levemente os cabelos dela, um gesto meio desajeitado, mas cheio de carinho. "Eu também sinto. Mais do que consigo dizer." Sarah finalmente ergueu os olhos para ele, mordendo o lábio. E se ele não tivesse ido naquele dia? E se ele ainda estivesse aqui? Oliver suspirou, olhando para as montanhas ao longe, onde o sol começava a desaparecer. Não adianta pensar no que poderia ter sido, pequena. A vida nem sempre é justa. Na verdade, ela quase nunca é. Mas sabe o que podemos fazer? Ela balançou a cabeça lentamente. Podemos lembrar dele. Lembrar de como ele ria, de como ele sempre cuidava da gente. E podemos continuar vivendo, por ele. Porque eu garanto, Sarah, ele não iria querer que você ficasse triste assim. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras. Então, finalmente, ela falou, com a voz mais suave. Ele costumava me chamar de minha princesa. Agora ninguém me chama assim. Oliver sentiu o nó na garganta apertar, mas forçou um sorriso. Bem, então acho que vou ter que pegar essa função para mim. Que tal isso? Sarah olhou para ele com uma mistura de surpresa e leveza, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Você não é tão bom quanto ele para essas coisas. Oliver riu baixinho, balançando a cabeça. Isso é verdade. Mas prometo que vou tentar. Por um momento, o silêncio entre eles foi confortável. Oliver olhou para o céu, que agora se transformava em um véu escuro pontilhado de estrelas. Sabe, Sarah, seu pai era o homem mais forte que já conheci. Mas você? Ele a olhou, o sorriso agora mais sério. Você é forte também. Talvez até mais do que ele. Ela piscou algumas vezes, segurando as lágrimas, mas acabou se inclinando para o lado e apoiando a cabeça no ombro de Oliver. Obrigada, tio Oliver. Ele pousou a mão no ombro dela, apertando de leve, e ficou assim, ao lado da sobrinha, enquanto a noite se instalava ao redor deles. A sala de jantar da mansão Blacktor parecia sufocante naquela noite. A madeira escura das paredes, iluminada por candelabros dourados, refletia uma opulência pesada, mas o ar estava carregado de tensões não ditas. A mesa comprida, enfeitada com pratos de porcelana e talheres prateados, estava repleta de alimentos, assados, vegetais grelhados, e tortas feitas com as mãos habilidosas da cozinheira, Marta. No entanto, os olhares dos presentes não estavam no banquete. Todos, de alguma forma, evitavam os olhos uns dos outros. Evelyn, impecavelmente vestida em um vestido preto de seda, estava sentada na ponta da mesa, ao lado do pai, Jacob, que presidia o jantar com sua habitual autoridade austera. Oliver, ainda sujo da poeira do dia, ocupava um lugar mais próximo ao final, enquanto Nicholas, o veterinário da família, sentava-se rigidamente à esquerda de Evelyn. Sarah estava ao lado de Esther, a matriarca, que fazia o possível para manter uma fachada calma. Um belo banquete, Marta se superou desta vez. Esther tentou romper o silêncio, sua voz doce, mas firme. Pelo menos alguém aqui parece entender o valor de fazer algo bem feito. Jacob cortou um pedaço do cordeiro em seu prato, mas lançou um olhar direto a Nicholas. O veterinário largou os talheres, seus movimentos precisos traindo o desconforto que sentia. Se você tem algo a dizer, pai, diga. Não preciso de indiretas. Ora, Nicholas. Evelyn interveio, a voz gélida como a brisa noturna. Você sabe como papai adora jogos de palavras. É quase um passatempo. Jacob bateu o garfo na mesa, um som que ecoou no salão. Isso é exatamente o que me preocupa. Parece que alguns aqui tratam tudo como um jogo. Então diga, pai. Nicholas encarou Jacob, os olhos estreitos. O que foi que eu fiz dessa vez? Cuidar de um cavalo? Tentar ajudar? Ajudar? Jacob inclinou-se para frente, os olhos cravados no filho mais novo. Você acha que trazer sua maleta de couro e palavras polidas é o que este rancho precisa? Não, Nicholas. O que precisamos é de homens que saibam colocar as mãos na terra, não em livros. Homens como você e Oliver, não é? Nicholas rebateu, a voz elevando-se. Que resolvem tudo com violência e impulsos.
O ar pareceu sair da sala. Oliver, que estava quieto até então, largou o copo de uísque na mesa com um baque. Cuidado com as palavras, Nick. Sua voz era calma, mas havia um peso perigoso nelas. Não se esqueça de quem mantém esse lugar funcionando. Funcionando? Nicholas riu, mas era um riso amargo. Você quer dizer em guerra constante? Contra lobos, vizinhos, até contra a própria família? Evelyn deu uma risada curta, cortante. Isso vindo do homem que está sempre fora, cuidando de gado alheio enquanto nossa terra é atacada. Chega! A voz de Esther, normalmente tranquila, ressoou com autoridade. Esta não é uma arena. Estamos aqui para jantar, como uma família. Família? Nicholas balançou a cabeça, incrédulo. Não sei se é isso que somos mais. O silêncio caiu novamente, pesado e opressor. Sarah, até então calada, murmurou baixinho. Eu acho que o tio Nick está certo. Todos os olhares se voltaram para ela. Jacob abriu a boca, mas foi Esther quem colocou uma mão em seu braço, silenciando-o. Por que você acha isso, querida? Esther perguntou suavemente, tentando desarmar a tensão. Sarah mordeu o lábio, mas manteve a postura. Porque parece que ninguém mais está pensando no que o papai gostaria. Ele sempre dizia que a gente devia cuidar um do outro. Não lutar assim. As palavras dela caíram como um martelo. Jacob desviou o olhar, e até Evelyn pareceu desconcertada por um momento. Oliver respirou fundo, quebrando o silêncio com uma voz mais suave. Sarah tem razão. James não iria querer isso. Nicholas ergueu o olhar, a surpresa visível em seus olhos, mas ele não disse nada. Evelyn virou o rosto para o lado, um movimento quase imperceptível, mas que demonstrava sua dificuldade em admitir qualquer fraqueza. Bem, então vamos honrá-lo. Esther disse, com um sorriso triste. Não por orgulho ou poder, mas por amor. Todos assentiram lentamente, o peso das palavras de Sarah ainda pairando sobre eles. Enquanto a refeição continuava, mais silenciosa, um fio de algo parecido com entendimento começou a se formar entre os Blacktor. Mas, como sempre, sob a superfície, as rachaduras continuavam, esperando o momento certo para se expandir novamente. E então, o que você achou dessa virada? Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.